E aí, meus amores? Ó, tá bem pertinho aqui, porque o ventilador tá ligado. Espero que não atrapalhe o áudio. Vamos lá para mais um estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Hoje a gente está no capítulo 10. Glória a Deus! Fica aí firme comigo. Vamos embora estudar a palavra de Deus. Nada melhor do que a gente conhecer a Jesus, né, gente? Que coisa maravilhosa. Quanto aprendizado a gente já teve até hoje. E a gente também está fazendo, pessoal, um jejum de 21 dias. Né? Então, além do jejum de 21 dias, cada dia a gente estuda um capítulo do Evangelho de Jesus segundo João, que também tem 21 dias. E tudo isso foi direcionado pelo Espírito Santo. Então, louvado seja Deus. Então, vamos lá. Pegou sua Bíblia, caderno, caneta na mão. Vamos orar para a gente começar o nosso estudo. Amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada porque o Senhor renovou as tuas misericórdias sobre cada um de nós hoje, Pai. Obrigada pelo teu amor, pelo teu perdão. E nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo venha guiar mais uma vez esse estudo da tua palavra. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento e que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, neste momento, neste estudo, Pai. Que todos os teus filhos que estão assistindo possam ouvir a tua voz, Senhor, e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 10. Lindo esse capítulo, lindo. O pastor das ovelhas. Em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, gente, Jesus está fazendo aqui uma comparação entre o Evangelho e a religiosidade. No Evangelho, as pessoas, elas entram pela porta. Elas entram através do amor e da graça de Deus. Na religiosidade, eles entram pelo muro, pulando o muro. Ou seja, eles entram através do medo, o medo de ir para o inferno. E eles entram através de um sonho. Eles sonham em morar no céu. Então, eles não chegam até Deus porque ama Deus, porque entende que Deus amou, que deu seu Filho por ele, que eles estão ali por causa da graça de Deus. Mas eles entendem que eles precisam pular esse muro, porque eles têm medo e eles querem morar no céu. A outra comparação é que Jesus fala que no Evangelho há relacionamento. Você vê que as ovelhas, elas ouvem, elas conhecem a voz do pastor. Já aqui, as pessoas seguem a Jesus por troca, por mérito, pelo lucro, pelo mercenarismo. Então, elas seguem a Jesus por puro interesse no que Jesus pode oferecer. Já no Evangelho, elas seguem a Jesus porque elas conhecem, elas têm um relacionamento com eles, elas conhecem a sua voz e ele as chama pelo nome. Ele também fala que o Evangelho ele é baseado no exemplo. Você vê que ele vai à frente, então ele vai à frente e as ovelhas o seguem. Então, o Evangelho é baseado no exemplo, é através do exemplo, do seu exemplo, que você vai fazer com que as pessoas sigam. Então, Jesus é o nosso exemplo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e sermos exemplo de Cristo para outras pessoas. Já na religiosidade, ele é baseado na hipocrisia. As pessoas, elas colocam peso no outro, elas colocam um fardo pesado no outro, que elas próprias não fazem, não carregam. Então, aqui é a liderança do verdadeiro evangelho e a liderança da religiosidade. Entendeu? Então, veja, as pessoas seguem aquela doutrina, tem aquele compromisso de pregar, de ler, porque eles acham que se eles não fizerem isso, eles não vão entrar no céu. Eu não posso, eu tenho que fazer assim porque o pastor falou. Então, são pesos que Jesus não colocou, mas sim o homem. Então, ele veio fazer essa comparação. Do versículo 1 ao versículo 6 a gente vê isso.
Aí aqui no versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Olha aí o que eu falei. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, como eu falei para vocês, ele está aqui comparando os líderes religiosos e ele, que é o líder, que é a porta, que é o caminho, que é a verdade, que é o bom pastor. E aí ele fala que esses líderes religiosos que vieram antes dele, eles são ladrões, eles só vieram para matar as pessoas, os sonhos das pessoas, a alegria das pessoas, para destruir a felicidade e a vida delas, para colocar peso. Mas ele não, ele veio para que as pessoas tenham vida e tenham em abundância. Você nota aqui que ele fala que as ovelhas entram e saem. Então ninguém é obrigado, ele não obriga ninguém. As pessoas estão ali por amor, então por isso que elas podem sair e elas vão voltar. Então não tem essa coisa, gente, de regras, de obrigações, de até a gente mesmo, com a nossa vida devocional, a gente pode estar fazendo pela motivação errada. A gente pode estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia pela motivação errada. Para ser mais santo, para ser melhor do que o outro, para Deus se orgulhar de mim. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente faça tudo isso. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de devocional, lendo a palavra, estudando a palavra, amando ao próximo. Não porque a gente quer impressionar, não porque a gente quer ir para o céu, não porque a gente tem medo de ir para o inferno. A única motivação que deve existir no nosso coração é porque nós amamos tanto a Jesus, nós amamos tanto a Deus, que nós queremos conhecer mais dele. Nós amamos tanto a Deus que nós queremos que as outras pessoas elas participem também desse amor. A gente entende que Deus nos amou e a gente vive uma vida em resposta a esse amor. Então ele é o verdadeiro líder, ele é o bom pastor. E todos os outros que não fizeram aquilo que Jesus faz, eles só vieram para roubar, matar e destruir. Então, esse texto é muito usado para dizer assim, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E só que assim, diretamente, ele está falando sobre o sistema da religiosidade, que a religiosidade veio para matar, roubar e destruir. Óbvio que o diabo ele está por trás, né? Ele tem interesse em tudo isso. Mas esse texto em si, ele não está se referindo diretamente ao diabo, tá? Ele está se referindo à religiosidade. O 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí ele fala, o mercenário no versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus que busca as ovelhas. Não fomos nós que encontramos, que fomos até Jesus, que conseguimos ir até Jesus. A Bíblia diz que Ele que nos amou primeiro e Ele nos escolheu. Então olha a diferença entre a religiosidade e o verdadeiro evangelho. A gente não faz nada para encontrar Jesus. Não é mérito nosso Jesus ter nos escolhido. Entendeu? Ele que nos escolheu, ele foi atrás da gente, a gente não foi atrás dele. Entendeu a diferença? Nós não fomos atrás de Jesus por causa dos nossos méritos, por causa das nossas orações, dos nossos devocionais e que nós conseguimos chegar até ele. Não, foi ele que chegou até nós primeiro. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Nós, os gentios, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Então, gente, Deus não vê o mundo aqui falar os presbiterianos, os católicos, não, ele vê uma só igreja, né? Fazemos parte de um só corpo e um só pastor. 17. Por isso o Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Eita, glória a Deus. Vocês estão... Então ele está revelando aqui o que vai acontecer. Veja, ele falou, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas e depois eu vou vir buscá-las. Então Jesus, ele morre numa cruz por nós, ele se entregou. Você veja, ninguém tira a minha vida. Então os soldados, as pessoas não mataram Jesus, ele se entregou. Porque isso era o plano do Pai para a vida dele. Então ele entregou a vida dele. E ele vai reavê-la. Ele ressuscitou. Ele não está naquela cruz morto, ele não está naquele sepulcro, ele não está mais morto. Ele está glorificado. 19. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Já outros diziam, este modo de falar não é endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Ainda comentando daquela cura que Jesus fez. 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus disse, tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Então Jesus está mostrando, gente, as obras são mais importantes do que o discurso. Então, 34, Jesus disse, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Ele está citando aqui Salmo 82, 6. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, vocês não creem em mim. Creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele. João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Então, ele vem falar das diferenças entre o verdadeiro evangelho de Cristo e a religiosidade, a hipocrisia. Ele vem dizer que as obras são mais importantes do que o discurso. Então, isso entra aqui o nosso testemunho. Não adianta nós falarmos que somos de Cristo, que conhecemos a Cristo, que somos salvos, que somos a luz, se nós não temos um estilo de vida, ou seja, nossas obras não condizem com o que a gente fala. Então, as palavras, elas não são mais importantes do que as suas atitudes. As nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras, né? A gente tem esse ditado. Então, Jesus veio nos ensinar como sermos os verdadeiros seguidores de Cristo. Como é que a gente conhece as ovelhas que realmente são do rebanho de Jesus? Então, a gente viu, né? Nós precisamos confiar, obedecer, ter intimidade, imitar, ter um estilo de vida condizente com o que falamos, com o que Jesus fala
e termos a certeza da nossa salvação, porque ele falou que de modo nenhum aqueles que são deles o diabo vai tomar. De modo nenhum aqueles que o Pai deu a Jesus, de modo nenhum se perderão. Então isso nos dá a certeza da nossa salvação. Que a gente possa passar esse dia refletindo sobre o nosso estilo de vida, sobre o nosso testemunho, sobre as nossas obras, para que a gente possa estar identificando aquilo que não está condizente com a palavra do Senhor e a gente possa estar endireitando as nossas veredas, preparando o caminho para a volta de Cristo. Então vamos ser testemunhas de Cristo, vamos viver Cristo. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, te agradeço por esse estudo tão maravilhoso, te agradeço por esse entendimento que o Teu Espírito Santo veio nos dar. Te agradeço pela Tua palavra, por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra, Pai. Tantos, Senhor, tantos queriam estar tendo esse privilégio de estar estudando a Tua palavra, de ler, de entendê-la. E não podem, Senhor, não têm uma Bíblia, são proibidos, são perseguidos. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos dá essa rica oportunidade de te conhecermos, Senhor, e de estudar as Tuas sagradas Escrituras. Obrigada, Pai, eu te peço que o coração de cada pessoa que está ouvindo seja como um solo fértil, Senhor, para que essa semente ela venha germinar, crescer e gerar frutos para elas e para as pessoas ao redor delas, Senhor. Que nós possamos realmente, Senhor, verdadeiramente viver como o Senhor, ter intimidade contigo, confiar em Ti, Jesus, e simplesmente ter certeza da nossa salvação, da vida eterna que o Senhor veio nos dar. Muito obrigada por isso, Pai. Assim eu te oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Ativa aí as notificações para não perder o capítulo 11. Encaminha para aquelas pessoas que você ama, para que elas possam também, igual a você, estar aprendendo mais sobre Jesus, tá bom? Então curte, compartilha, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações para não ficar por fora, tá bom? Para não perder o próximo vídeo. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!